a ansiedade e os transtornos de ansiedade. E daí isso sai daquela ansiedade normal que a gente sente naquele primeiro momento, que depois tu diz, nossa, nem era tudo aquilo. Exatamente. Fiquei naquele desespero sem motivos. Que às vezes chega a acontecer questões fisiológicas, dor de barriga, dor de cabeça, tu perde o apetite. E com isso também vem a ansiedade mais crônica, né? Que é aquela coisa que você já começa a ver que é algo que acontece todo dia, às vezes até por tarefas simples. Preciso entregar um projeto, preciso entregar algo, ou tem uma reunião importante. Tu começa a entrar naquela compulsão do nervosismo, tu começa a ficar com aquela autocobrança e se não der certo. E daí a gente entra naquela bolha do que quando começa a identificar que saiu da ansiedade normal e está começando a se tornar um transtorno. O que acontece? Na verdade, se torna mais ou menos assim, né? Foi batido no ponto da ansiedade ser uma sensação normal, né? Quando que essa ansiedade passa de fisiológico para patológico? Quando você já não consegue mais realizar suas tarefas diárias que você fazia anteriormente de uma forma tranquila, né? Então ela já começa a causar um prejuízo socioocupacional, né? Você já não consegue levantar para trabalhar, você já não consegue realizar tarefas mínimas que eram realizadas. E mais o sofrimento psíquico. O que seria isso? Sempre aquela sensação de fuga, de medo, de não querer ir para tal lugar porque ele pode oferecer um certo risco, né? Então aí nós já estamos diante de uma ansiedade patológica, né? Que já seria interessante às vezes já estar... Para quem tem pessoas próximas, digamos, né? Porque, um colega que não consegue ficar em público, um colega que não consegue realizar as atividades normais e antes era tudo normal. Isso aí já estamos diante já da patologia. Já é um alerta, né? Exatamente. Já começa a identificar. Tem muitos casos que, às vezes, o paciente, ele consegue até fazer algumas atividades, executar, mas ele tem um nível de sofrimento muito elevado. Então, quando ocorre essa perda dessa qualidade de vida, ele executa algumas tarefas até do dia a dia, mas com um nível de sofrimento muito grande. É um peso muito grande para o trabalho, ou não consegue render igual, né, tinha a produtividade no trabalho, então também já é um sinalzinho ali, um indício que está fugindo do que é saudável, do que é normal. E daí nisso começa também a identificação de alguns sinais corporais, né, que muitas pessoas relataram que, nossa, eu achei que eu estava tendo um infarto, eu já tive uma crise física de ansiedade, e realmente é algo que hoje eu tento me controlar muito, porque é muito aterrorizante você não ter o controle sobre o teu corpo, você começa a tremer a um nível extremo, e você não sabe o que está acontecendo. Então, na parte da ansiedade, a partir de quando inicia esses sintomas, nós estamos diante das síndromes ansiosas, né? Que aí já vai desencadear outras patologias, digamos assim, que seria aí um transtorno obsessivo compulsivo, que seria o TOC, né? Nós temos aí a síndrome do pânico, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, nós temos... Me ajuda aí. Fobias específicas. Fobias específicas. Então, aí sim, é um conjunto de sintomas, né? Que vai gerar... É um conjunto de sintomas que vão gerar essas síndromes. E ali isso vai afetando cada vez mais a vida da pessoa, até que ela às vezes entra num quadro depressivo. A evolução seria isso. O paciente com qualquer transtorno ansioso, ele fica vulnerável a desenvolver a depressão e ao mesmo ocorre vice-versa, né? O paciente depressivo fica mais vulnerável a desenvolver um quadro transtorno de ansiedade. Tanto que é comum a gente receber em consultório pacientes que têm os dois transtornos. Os dois quadros. E às vezes, quando chega nesse quadro, é necessário trabalhar em conjunto com as técnicas, né? Porque, assim, hoje em dia não tem quem não é ansioso, né? Então, é um relato que meio que unânime. E eu vejo que algumas vezes as pessoas dizem, mas eu não queria tomar remédio. Mas, assim, é necessário às vezes. Porque tu precisa daquela ajuda, mas são vias de mão dupla. Você também precisa se conhecer, se trabalhar e entender que tá tudo bem. Porque daí a pessoa também começa nessa autocobrança. Eu vou tomar o remédio. Mas daí, se o remédio não surtir efeito, aí joga novamente, talvez, a responsabilidade sobre isso. Temos que ter, colocar muito ênfase nisso também, que a terapia voltada a esses transtornos, ela não se baseia só na terapia medicamentosa, né? Embora esses pacientes passam por várias outras terapias, e em caso de falência terapêutica, né? Aí seria interessante iniciar a medicação, né? Mas
temos que colocar bastante importância no ponto de segmento do tratamento, né? Porque a gente vê bastante aí a parte de quando você faz a prescrição de uma medicação, um antidepressivo ou um ansiolítico, esses pacientes não querem aderir muito ao tratamento por um certo receio do que as pessoas vão pensar sobre isso, né? Estou tomando uma medicação que eles costumam falar bastante, um tarja preta, né? Uma medicação que às vezes mais está preocupando ele o que os outros vão pensar do que o efeito benéfico que esse medicamento está fazendo. Isso entra o preconceito também, né? A questão do tabu, mas eu não preciso tomar medicação antidepressiva, eu não preciso tomar ansiolítico, entra muito isso, então é todo um trabalho, assim, para explicar a necessidade e a importância que o paciente tem de fazer o uso. E ele respeitar também que tá tudo bem seguir nos processos, porque a gente também sabe que essa busca pela saúde mental é algo muito recente, que antigamente diziam, só vai no psicólogo quem é doente. E hoje a gente busca ajuda para não ficar doente, né? Então vinha muito desse preconceito, desse tabu que quem toma remédio para ansiedade e depressão é porque é uma pessoa doente. Não, hoje em dia é uma busca, uma ajuda para evitar a doença lá na frente. A gente precisa começar a ver o nosso sistema nervoso, porque é quem controla nossas emoções e o nosso comportamento. A gente precisa começar a ver ele como um órgão. É um órgão que também precisa, às vezes, de um tratamento, porque ele não está no funcionamento normal dele. Então, às vezes, a medicação é pontual, não é uma medicação que vai seguir a vida toda tomando. Tem casos que precisa ter uma continuidade, um tempo maior, mas a gente, vendo o sistema nervoso como um órgão, a gente consegue tratar ele, cuidar dele de uma forma melhor, sem tanto preconceito, sem tanto tabu, porque a saúde mental, ela tá na base de toda a qualidade de vida, de todo o funcionamento do restante do corpo. Na questão física também, né? Nós fazemos uma analogia até, por exemplo, com um quadro de uma doença hipertensiva, um paciente que tem pressão alta. Esse paciente não faz uso de medicação para manter a pressão dele estável, para ele ter uma qualidade de vida e evitar problemas maiores. Isso não se torna diferente de um paciente que tem um transtorno de ansiedade e vai ter que fazer uma medicação para ele manter essa estabilidade psíquica, digamos assim, né? Para dar seguimento na vida. Até mesmo que a saúde mental hoje, ela para mim, no caso, né? Ela é o ápice de tudo, né? Ela inicia tudo por ela. Se você não tiver com a sua mente tranquila, você não vai conseguir desenvolver outras atividades, até mesmo atividades físicas, né? Porque é o que nós mais cobramos, né? Então, atividade física, uma boa alimentação. Mas como que eu vou cobrar de um paciente que não está conseguindo sair do quarto dele, né, por algum tipo de transtorno, para ele fazer uma caminhada? Ou se ele tem uma crise de pânico, um quadro de pânico, como exatamente. Que ele vai entrar com o pessoal em público? E é muito disso, né? Temos bastante casos, né, voltado a isso.